Presidente do Supremo e parlamentares definem rito das próximas etapas do processo de impeachment. Governo tem pressa para aprovar nova redução da meta fiscal no Congresso. CPI do HSBC apresenta relatório sem indiciamentos. E senadores aprovam proposta que dá melhores condições para caminhoneiros e produtores rurais pagarem dívidas. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta terça-feira. Senadores foram ao Supremo Tribunal Federal para tratar sobre a segunda fase do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. O cronograma dos trabalhos será apresentado na próxima terça-feira e precisa ser aprovado pelos integrantes da comissão especial. O presidente e o relator da comissão de impeachment no Senado foram ao Supremo Tribunal Federal se encontrar com o ministro Ricardo Lewandowski para definir o rito do processo. Desde quinta-feira passada, quando o Senado aprovou o afastamento da presidente Dilma Rousseff, Lewandowski passou a presidir os trabalhos, que agora entram na fase da produção de provas. De acordo com a legislação, essa fase é dedicada basicamente à produção de provas e de alegações e vai culminar com um parecer que é o chamado parecer da pronúncia, que entenderá se houve ou se não houve o crime de responsabilidade e que a comissão deliberará e depois vai ao plenário para a sua decisão. Os senadores não deram detalhes sobre qual será o cronograma do processo de impeachment a partir de agora. Informaram apenas que ele será apresentado e votado na comissão de impeachment na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã. Os senadores esperam concluir o processo em menos de 180 dias. Ele pode ser curto, que prejudique a defesa da presidência, da presidente da República, nem pode ser tão longo que criaria dois problemas para o país. O primeiro é que coincidiria com o período das eleições municipais e o segundo criaria uma ansiedade por parte da sociedade brasileira, porque um prazo muito longo iria exatamente coincidir com o término dos 180 dias. Então nós não vamos encurtar a ponto de aparecer, de dar a impressão que houve assodamento, nem vamos alongar ao ponto de criar essa grande dificuldade para o país. 3 senadores tomaram posse hoje. Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, na vaga de Delcídio do Amaral, que teve o mandato cassado na semana passada. O Irlande da Luz, do PMDB de Roraima, substitui Romero Jucá, que se licenciou do Senado para comandar o Ministério do Planejamento, e José Aníbal, do PSDB de São Paulo, que ocupa a cadeira de José Serra, que assumiu o Ministério das Relações Exteriores. O Congresso deve votar uma nova mudança na meta fiscal para este ano. A previsão é de que ela seja novamente revisada para permitir um déficit ainda maior. O governo do presidente interino Michel Temer ainda está definindo os números. Até o dia 30 deste mês, o governo deve anunciar novos cortes de gastos para este ano. Mas o Planalto só vai definir o tamanho do contingenciamento depois que o Congresso aprovar uma proposta de revisão da meta fiscal. A presidente afastada Dilma Rousseff tinha enviado um projeto com esse objetivo em março. A meta definida na LDO, que foi aprovada em dezembro, era de 24 bilhões para a União. Essa revisão agora, ela reduz essa meta para 2,8 bilhões, mas permitindo um abatimento que leva a um déficit, que permite até um déficit primário em torno de 96 bilhões. Então esse é o número atual, que já é um déficit expressivo, mas há diversas opiniões que acreditam que o déficit será maior ainda. Então há números de mercado, por exemplo, o Prisma Fiscal, que estima em torno de 110 bilhões. O novo governo já avisou que deve mandar para o Legislativo até semana que vem uma outra proposta, mas ainda não confirmou os valores. Ministro, estimativa de 120 bi para a nova meta é baixo ainda? Calma, vamos primeiro levantar os números. O projeto de alteração da meta está na pauta da Comissão Mista de Orçamento. O colegiado elegeu o presidente e o segundo vice-presidente da nova composição nesta terça-feira. Este consultor explica que a proposta não precisa necessariamente do relatório da CMO
caso o prazo esteja apertado. A princípio é exigido este parecer, mas há algumas interpretações, fazendo analogia com outras situações, que entendem que seria possível levar diretamente a plenário a apreciação deste PLN. Nós já fizemos a convocação de uma sessão extraordinária para amanhã, às 15 horas e 35 minutos. Nós já estamos com todo o corpo técnico mobilizado, já com parecer preparado com relação ao PLN 01, que trata da revisão da meta fiscal. Eu vou entrar em contato agora com a área de planejamento do governo para que a gente possa, atendendo ao prazo, votar no máximo na semana que vem para atender o Brasil, não só o governo, mas para que a gente possa falar uma linguagem real para a população de como estão os números da economia. A definição de uma nova meta fiscal fez com que Renan Calheiros convocasse sessão do Congresso apenas na próxima semana. O governo está fechando as contas, nós íamos convocar o Congresso Nacional para essa semana, não vamos convocar para essa semana. Na quinta-feira, o ministro do Planejamento virá ao Senado Federal. Nós vamos conversar um pouco com relação à redução da meta do superávit. Mas essa semana ainda não, porque o governo está fechando as contas. O relatório da CPI do HSBC foi apresentado sem indiciamentos e com sugestões de alteração na legislação. O escândalo, conhecido como SwissLeaks, revelou informações sobre contas secretas no banco HSBC da Suíça, que seriam vinculadas a tráfico de armas, contrabando de diamantes, pagamento de propina e desvio de recursos públicos. A estimativa é de que 100 bilhões de dólares tenham sido sonegados em 102 países. O Brasil era o quarto em número de clientes no HSBC em Genebra. 8.667 brasileiros mantinham mais de 6 mil contas na agência e transferiram 7 bilhões de dólares para o exterior entre 2006 e 2007. Para investigar essas contas, a CPI do HSBC foi criada em março do ano passado, há 14 meses. O relator, senador Ricardo Ferraço, considera que a CPI teve poderes limitados. Uma das maiores dificuldades, segundo o senador, foi ter acesso à lista de correntistas brasileiros do banco HSBC. São informações muito fatiadas. Nós levaríamos aqui seguramente mais 6 meses ou mais um ano para fazer essas investigações. Ferraço acredita que a CPI contribuiu para que órgãos públicos competentes aprofundassem a investigação sobre as contas secretas na Suíça. O grande feito desta comissão foi ter mobilizado os órgãos de Estado, que até então eles estavam entre inertes e omissos. Foi sancionada a lei que estabelece regras para o sistema de integração entre produtores rurais e indústria. Os dois setores terão segurança para firmar parcerias que aumentem a eficiência da produção agropecuária. A legislação cria um padrão de contratos que diminui divergências e permite a produtores e agroindústria atuarem em parceria. A integração é uma relação contratual na qual o produtor rural se responsabiliza por parte do processo produtivo, como a produção de frutas ou criação de frango e suínos, e repassa essa produção à agroindústria para que ela realize a etapa seguinte de transformação em produto final. O produtor também pode receber insumos da indústria, como adubos, rações, medicamentos e assistência técnica. Na primeira sessão de votações, depois de admitir o processo de impeachment, o plenário do Senado aprovou uma medida provisória editada pela presidente afastada Dilma Rousseff. Ela dá melhores condições para produtores rurais e caminhoneiros pagarem dívidas. Com algumas alterações ao texto original, a medida provisória aprovada nesta terça-feira autoriza o BNDES a prorrogar até 30 de junho deste ano o prazo para formalizar o refinanciamento de empréstimos feitos até o fim de 2015 por caminhoneiros para a aquisição de veículos, reboques e carrocerias. Para os produtores rurais, a MP permite o abatimento de grande parte dos débitos referentes ao crédito rural e, em alguns casos, até mesmo o perdão da dívida. Nós vamos ter aproximadamente 1.100.000 pequenos, micros, agricultores familiares, médios e grandes, sendo beneficiados por essa medida provisória. A previsão é de que isso envolverá algo em torno de 6 bilhões de reais nessa equalização
capitalização. E nesses cálculos estão sendo feito o perdão, a anistia de todas as dívidas até R$10 mil. Vai se traduzir num novo momento para a pecuária e para a agricultura nordestina. Sobretudo para a agricultura familiar, que vai ter direito a voltar a passar na porta do Banco do Nordeste e do Banco do Brasil. Também houve alguns questionamentos. Gostaria de ver um prazo maior para os produtores rurais do Centro-Oeste. A diferença de 30 anos para o Nordeste e 10 para o Centro-Oeste me parece muito grande. A medida provisória também deu aos proprietários rurais mais tempo para se inscreverem no Cadastro Ambiental Rural. O prazo, que venceu no início deste mês, agora vai até dezembro do ano que vem. O texto foi aprovado com a retirada das matérias estranhas à MP. Criavam debêntures que possibilitavam o financiamento via FGTS e também as que proporcionavam subvenções à agroindústria nordestina. O estado da Paraíba vai ter mais 15 meses para tomar um empréstimo no exterior. É o que decidiu o Senado por meio de um projeto de resolução. O prazo anterior venceu no mês de fevereiro. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.